A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. E aí, irmãos, como vocês estão? Que o Senhor abençoe o dia de todos, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Hoje vamos olhar para um texto profundo, das palavras do nosso Senhor, em João 12, um texto que nos chama para enxergarmos quem Ele realmente é. Porque muitas vezes as pessoas falam de Jesus como se Ele fosse só um mestre, um profeta, um exemplo, mas ignoram aquilo que Ele mesmo declarou a respeito de si. E nada é mais importante na fé cristã do que entendermos quem é Cristo, porque isso define tudo, define como vivemos, define como adoramos e define como nos relacionamos com Deus. Então hoje vamos mergulhar nesses versículos com simplicidade, clareza e amor pela palavra, buscando compreender o que Jesus quis dizer quando clamou ao povo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 12, versículo 44 e 45. A palavra de Deus diz assim: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Perceba que o texto começa dizendo que Jesus clamou. Não foi um sussurro, não foi algo dito casualmente. Ele ergueu a voz, porque era algo de extrema importância. O Senhor queria que ninguém ficasse sem entender. Ele queria que o povo soubesse que crer nele é crer no Pai, e ver a Ele é ver o Pai. Aqui Jesus não está falando como alguém comum, mas como o Filho Eterno que revela perfeitamente o Deus invisível. Quando Jesus diz: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, Ele está mostrando que não existe fé verdadeira em Deus separada da fé em Cristo. Isso confronta o pensamento moderno que diz que todas as religiões levam ao mesmo Deus. Jesus deixa claro que ninguém pode conhecer o Pai sem passar por Ele. Crer em Jesus não é uma escolha opcional, é a única forma de crer verdadeiramente em Deus. Isso é uma afirmação forte, radical e completamente bíblica, e por isso o mundo rejeita, mas nós abraçamos, porque sabemos que Cristo é o centro da revelação divina. O versículo 45 diz que quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui Jesus afirma algo que nenhum profeta jamais poderia dizer. Ele não diz que aponta para Deus, ele diz que quem olha para Ele está olhando para o próprio Pai. Isso significa que Jesus é a imagem exata de Deus. Como Hebreus 1 também afirma, Cristo não é apenas parecido com Deus, Ele é Deus. Ele faz o Pai conhecido porque Ele e o Pai são um. Por isso, quando queremos conhecer o caráter de Deus, olhamos para Cristo. Quando queremos saber como Deus age, olhamos para Cristo. Quando queremos entender o amor, a justiça e a santidade do Pai, olhamos para Jesus. Jesus clamou essas palavras porque sabia que muitos estavam rejeitando a luz. Eles tinham o Filho de Deus diante dos olhos, mas preferiam permanecer na escuridão. Irmãos, esse é um alerta para nós hoje. Não basta dizer que acredita em Deus. Muitos dizem isso, mas o teste real é o que fazemos com Cristo. Se o rejeitamos, estamos rejeitando o próprio Deus. Se o abraçamos, estamos abraçando o Pai que o enviou. Essa é a divisão que o Evangelho causa. A luz expõe, revela e chama à decisão. Agora eu quero trazer isso para a sua vida. Quem é Jesus para você? Ele é apenas uma figura religiosa que você respeita? Ou ele é o Filho de Deus que revela o Pai e que deve governar sua vida? A fé verdadeira não é apenas intelectual, é entrega. Crer em Cristo é confiar que somente Ele nos reconcilia com Deus. É reconhecer que sem Ele não há caminho, não há verdade e não há vida. Então reflita hoje. Sua fé é uma fé que vê Cristo como Ele realmente é ou como você gostaria que Ele fosse? Quando Jesus diz que quem o vê, vê o Pai, Ele nos ensina que toda a glória do Pai está manifesta nele. A misericórdia que vemos em Cristo é a misericórdia do Pai. A firmeza que vemos em Cristo é a firmeza do Pai. A compaixão que vemos em Cristo é a compaixão do Pai. Isso traz descanso para o nosso coração, porque significa que não estamos servindo a um Deus distante, frio ou inacessível.
Em Cristo, Deus se aproximou de nós. Ele desceu, caminhou entre nós e tornou visível aquilo que antes era invisível. Esses versículos também nos lembram que Cristo é suficiente. Você não precisa de revelações místicas, chaves espirituais ou experiências secretas. Basta olhar para Cristo. Nele está a plenitude de Deus. Essa é uma verdade profundamente bíblica. Toda tentativa de buscar algo além de Cristo revela que não entendemos quem Ele é. Se Ele revela plenamente o Pai, então tudo o que precisamos saber sobre Deus está nele. Tudo o que precisamos para a salvação está nele. Tudo o que precisamos para a vida está nele. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e sente que sua fé está fraca, confusa ou distante. Então eu quero te lembrar que Jesus clamou essas palavras justamente para chamar o povo de volta. Ele continua chamando hoje. Ele nos chama a voltar os olhos para Ele, a crer de verdade, a confiar no Pai revelado em seu Filho. Não importa o quanto você se sente longe, basta olhar para Cristo, basta confiar em Cristo, basta se render ao Cristo que revela o Pai e salva pecadores. Para encerrar, irmãos, lembre-se disso. Quem crê em Cristo, crê no Deus verdadeiro. Quem vê Cristo, vê o Pai. Não existe fé autêntica sem Cristo no centro. Então guarde essa verdade no coração e viva diariamente olhando para o Filho. Que o Senhor fortaleça a sua fé, te dê entendimento e te conduza a uma vida cada vez mais centrada no Evangelho. Que a graça do nosso Senhor continue te sustentando e te guiando em tudo. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.